Muito bem. Boa noite a todas. É um prazer a gente estar junto aqui novamente na segunda-feira, né? Para nossa terapia e uma breve palestra. O tema escolhido por vocês foi a procrastinação, que é um tema muito, mas muito importante, porque quase todas as pessoas ou já procrastinou ou está procrastinando. E nós não queremos que a pessoa vá procrastinar no futuro. Então, vamos cortar o mal pela raiz, né? Vamos trabalhar isso daí. Por que que é tão importante a gente conversar sobre a procrastinação? O que que é, afinal, procrastinação? Procrastinação é o ato de adiar tarefas. Pode ser tarefa pequena, média ou grandes tarefas. Às vezes é uma coisa insignificante e a gente fala, ah, tá, não vou fazer isso agora não. Parece que não é nada isso, né? Mas ela tem uma causa, uma raiz muito profunda. E é o que a gente vai estar abordando aqui hoje, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui um slide. Está um pouquinho lenta a internet, mas que bom que está funcionando. Ok. Tá dando para vocês ver? Tá? Beleza. Tá. Então é isso. Olha, gente, a procrastinação, às vezes, ela é confundida com preguiça. Mas nós vamos ver hoje que a procrastinação não é preguiça, mas ela é um sinal. Um sinal do que será? Então é como eu comentei no começo. Quem aqui já se viu adiando algo importante? Quem aqui já se viu deixando para depois algo que tem que fazer, que tem que resolver agora? Muitos de nós. E isso é tão importante porque adia não só a tarefa, mas muitas vezes adia os nossos sonhos, os nossos propósitos e as nossas conquistas. Aquela tarefa que você precisa fazer, mas o tempo passa e ela continua lá, intocada. Quem será que tem uma tarefa assim? A maioria de nós. A maioria de nós já sentiu isso. E a primeira coisa que vem à mente, eu sou preguiçosa. Mas eu estou aqui para dizer algo para vocês. A procrastinação não é preguiça. É um sinal de algo mais profundo acontecendo dentro de nós. O que será, hein? Por anos, a procrastinação foi vista como um defeito de caráter, falta de disciplina. Mas a neurociência e também a psicologia mostram para nós uma outra coisa. Procrastinar é uma estratégia de fuga. Estratégia de fuga. Olha que interessante. Uma forma do nosso cérebro lidar com emoções desconfortáveis ligadas àquela tarefa que estamos procrastinando. Pense bem, ninguém adia algo que ama fazer, não é verdade? Adiar é a resposta às emoções, como medo de falhar, medo do sucesso, tédio, ansiedade, sobrecarga, perfeccionismo e até mesmo dúvidas sobre o propósito daquela tarefa. Quando você pensa em começar, seu cérebro já associa com algo ruim e busca uma forma de escapar e de sentir um alívio imediato. Vamos exemplificar. Por exemplo,
Eu quero muito exercer uma profissão, que eu já me formei nela, mas eu tenho um sentimento de que será que eu sou capaz? Será que eu vou ser um sucesso ou vou ser um fracasso? Então, muitas vezes, esse sentimento que vem lá dos nossos traumas da infância faz com que a gente adie essa tarefa com medo do resultado. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós deixamos de ter um sucesso, um brilhantismo na carreira por medo. Bem, precisamos pensar no seguinte: a procrastinação, ela tem um ciclo. Então veja só o ciclo. A tarefa gera uma emoção negativa. Aí, para fugir dessa emoção negativa, nós adiamos. Sentimos um alívio momentâneo, mas esse alívio é caro. Por quê? Logo em seguida vem a culpa, o estresse, principalmente o estresse crescente relacionado a prazo. Se nós temos um prazo para fazer essa tarefa e não fazemos, o estresse, a culpa é muito grande. E também vem a sensação de incapacidade. E a própria tarefa, ela parece ainda maior e mais assustadora do que realmente é. E isso nos leva a procrastinar ainda mais no futuro. Olha que ciclo. Quais são os custos para isso? Não é só a tarefa que fica por fazer. A procrastinação rouba a nossa energia, a nossa autoestima e a nossa paz mental. Ela pode afetar a nossa carreira, como eu exemplifiquei. Ela pode afetar a nossa autoestima e a nossa paz mental. Ela pode afetar nossos relacionamentos e até a nossa saúde física. É uma dívida emocional que vamos acumulando. Olha que frase, pessoal, vou repetir. A procrastinação é uma dívida emocional que vamos acumulando. Perceberam como faz mal? Bem, a boa notícia é que nós podemos quebrar esse ciclo. Não é só sobre ser mais disciplinado, mas é sobre entender e gerenciar as emoções que nos levam a adiar. Olha só algumas estratégias bem interessantes. A regra de 2 minutos. Quem já ouviu falar? Regra de 2 minutos. Se uma tarefa leva de 2 minutos ou menos para ser feita, faça agora. Faça já. Isso quebra a inércia e cria um senso de conclusão. Veja só, uma tarefa de 2 minutos é uma tarefa quase insignificante. Mas se a gente faz, a gente tem aquele sentimento de que fizemos, aquele sentimento de que concluímos. E isso é muito importante. Segundo passo, divida e conquiste. Uma tarefa que ela parece grande e assustadora, nós podemos quebrá-la em micropassos. Em vez de escrever, por exemplo, um relatório, pense: vou abrir o documento, vou escrever um título. Olha os passos. Vou escrever o primeiro parágrafo. Então, o simples ato de começar algo pequeno já ativa o nosso cérebro para dar continuidade, para continuar aquele processo. Terceiro, não sei se vocês já ouviram falar da técnica chamada Pomodoro. Olha que interessante, técnica Pomodoro. Use um temporizador. Trabalhe 25 minutos intensamente, sem distrações. Aí você
desperta, vamos dizer, um relógio seu, o alarme do celular despertou 25 minutos depois. Daí o que que você vai fazer? Uma pausa de 5 minutos. Levanta, toma uma água, vai no banheiro, dá uma relaxada. Aí repita, coloque novamente mais 25 minutos no temporizador ou no alarme do celular e faça novamente a tarefa. Isso treina o nosso foco e gerencia o nosso tempo. Quarta dica: gerencie suas emoções. Por exemplo, quando você sentir aversão àquela tarefa, pare, pergunte-se: que emoção eu estou sentindo agora? É ansiedade? É tédio? Daí o que que nós podemos fazer? EFT, Emotional Freedom Technique. Olha que interessante. Quando fazemos essas batidinhas tão famosas que todos vocês conhecem, o que que acontece? Diminui a nossa carga emocional referente à tarefa. Olha que interessante. Viram como a EFT é aliada de eliminar a procrastinação? E outro ponto, que é a quinta dica, crie recompensas imediatas. Associe a conclusão de um micropasso a uma recompensa, nem que seja pequena. Se não for diabético, quem sabe um chocolate. Não espere o final da tarefa para celebrar. Celebre cada passo que você conseguir conquistar. Lembre-se, procrastinar não é um defeito, é um hábito aprendido para lidar com o desconforto. Ao invés de se criticar, seja compassivo com você mesmo. Entenda que esse é um sinal que o seu corpo e a sua mente estão te enviando. Algo está errado. Vamos tentar lembrar, talvez, o que aconteceu semelhante, que deu aquele sentimento que aquela tarefa está te dando. E vamos trabalhar isso daí na EFT, é o que nós vamos fazer agora. Então, comece pequeno. Seja gentil com você mesmo. Celebre cada pequeno avanço. Ao fazer isso, você não só concluirá suas tarefas, mas também construirá confiança, autoestima e paz mental. Você estará assumindo o controle, não apenas do seu tempo, mas da sua vida emocional. Olha que importante. Deixe de ser vítima da procrastinação e torne-se um agente de ação consciente. Então, veja só, para encerrar, nós temos que pensar o seguinte: o primeiro passo para parar de procrastinar é agir. Ação combate a procrastinação. Mesmo que seja por 2 minutos, vamos agir. Qual é a pequena ação que você pode fazer hoje, agora, para aquela tarefa que você está adiando? Vá em frente, faça. O convite que eu e a Cris fazemos para vocês hoje é mergulhar, mas mergulhar profundamente nessa sessão de terapia sobre procrastinação. Tentar identificar lá no passado, ou na adolescência, ou na vida adulta, algum sentimento que leve você a ter esse sentimento de adiar a tarefa para não ter aquele mesmo sentimento negativo do passado. A Cris vai conduzir para a gente a sessão de terapia e vamos mergulhar juntos e resolver essa questão. Com você, Cris. Vamos lá então, gente. Então, olha, ótimas dicas aí que a Lu deu. Se vocês não anotaram, depois vocês assistem a gravação e anota para poder colocar em prática as dicas, que são excelentes dicas
E ainda mais junto depois com a terapia que a gente vai fazer, vocês vão unir tudo e aí não vai ter quem segure vocês, viu? Tá? Então, anota as dicas dela e bora para terapia. Sempre lembrando aqui, eu gosto de lembrar todos que é um espaço seguro, vocês podem se sentir à vontade para falar, para perguntar o que vocês quiserem, tá? Ninguém é obrigado a contar suas experiências particulares se não quiser. Eu só vou precisar que vocês me digam, como sempre, o que vocês estão sentindo durante a terapia, tá? Então, quem puder, deixa a câmera aberta para a gente ver o rostinho de vocês. Se em algum momento o exercício que a gente estiver fazendo, se você se sentir muito desconfortável, é só abrir os olhos, respirar profundamente e tá tudo certo, tá? Então agora vamos começar com um exercício de respiração para que vocês se conectem melhor à terapia, tá? Então quem tiver com as pernas cruzadas, descruzem, pode colocar os pés no chão se for confortável para vocês. Vamos relaxar, puxar o ar pelo nariz. Vamos contar um, dois, três. Agora solta devagarzinho pela boca. Sempre fazendo esse exercício. Puxa o ar até encher bem o pulmão, encher bem a barriga. Segura 3 segundinhos. Um, dois, três. Solta o ar pela boca, bem devagar. Enquanto vocês fazem essa respiração, vai se conectando com o seu próprio corpo. Sente os braços, sente o ar entrando, sente o ar saindo. Se conecte com o seu corpo. Esqueça de tudo que está acontecendo em volta de vocês. Agora o importante é vocês. Se dê esse presente. Agora o importante é vocês se conectar. Respira mais um pouquinho, profundamente. Pode continuar com os olhos fechados. E agora eu quero que vocês pensem em algo que vocês estão adiando fazer. Algo que você está sempre deixando para depois. Vai passando o tempo, você deixa de um dia para o outro, e nisso vai ficando para trás. Pensa nisso e se permita sentir. Qual é a emoção que surge quando você pensa nessa tarefa? Qual é o sentimento que está te impedindo de concluir algo que você começou, ou até mesmo de começar algo que você planejou começar e até agora não conseguiu fazer? Busque o sentimento. Agora, eu quero que vocês conectem esse sentimento com alguma situação lá do passado. Quando foi que você sentiu isso pela primeira vez? Quando foi que você sentiu isso lá no seu passado? Sabe aquele evento? Talvez que você foi criticado por algo que você fez, ou quando você fez algo e não foi reconhecido. Eu vou dar algumas sugestões para vocês se conectarem, tá? Ou você se esforçava tanto, mas ninguém se importava com o que você fazia. Ou aquele dia que você deu o seu melhor, mas mesmo assim não foi o suficiente. Deixa sua mente te levar para uma situação que te trouxe dor no passado. Talvez uma situação que vocês se sentiram criticadas ou rejeitadas, ou com medo de errar, medo de fazer algo e decepcionar alguém. Ou será que vocês escutavam frases assim, olha?
Deixa que eu faço, porque você não consegue. Deixa o outro fazer, porque ele faz melhor. Olha, é melhor você nem tentar, porque acho que você não vai conseguir. Qualquer situação parecida que te traga esse tipo de desconforto, se permita visualizar agora. Se permita observar essa memória como se fosse um filme. Se coloca dentro da cena e observa essa cena. Eu vou dar um tempinho para vocês, e conforme vocês vão terminando, vocês podem abrir os olhos e sinalizar para mim que terminaram, tá? Sem pressa nenhuma, tá, gente? Melissa terminou. Lide, Fernanda, Lucelle. Uhum. Só mais um pouquinho. Pronto. Acho que todas terminaram, né? Gente, eu quero saber de vocês. Se vocês puderem colocar no chat ou então me responder, essa memória trouxe em vocês qual tipo de emoção? Raiva, tristeza, angústia? Qual o sentimento que veio? Quero que vocês falem o sentimento para mim e a intensidade desse sentimento, desse desconforto, de 0 a 10. Quem pode compartilhar comigo? Pode compartilhar, Jordana. Ô, Cris, o sentimento é um sentimento assim de vazio e a nota é 10, que é muito grande. Uhum. Desconforto 10. Puxa vida. Mais alguém quer compartilhar o que sentiu? E se quiser falar só a nota também, não tem problema. Pode falar só a nota. Cris, a Ângela, 10, tristeza. A Melissa, angústia e tristeza, 7. A Vanessa, angústia e tristeza também, 8. A Lide, 10, deu um desconforto. A Suzane, 6. A Kelly, 8. A Lucelle, pois, Lucelle? Não, não coloquei a nota, mas eu acho que eu teria que me concentrar para conseguir te dizer a nota. Não sei te dizer a nota. Tá bom, não tem problema. Pode falar a intensidade, ô Lucélio. É pouco, médio ou alta? Qual que foi a intensidade do que você sentiu? Médio. Média. Média é em Uhum. torno de 6, por aí. É, 5, 6. A Tá. Patrícia, medo. Uhum. Acho que todos falaram. Fernanda, 5. Fernanda, 5. A gente precisa disso, gente, para a gente ver se tá, como que vai melhorando com o passar da terapia, tá? Acho que só faltou marcar da Alcione. Ah, eu tive uma sensação de fracasso, nota 10. Olha. Uhum. Bem interessante, olha, 10. Tá, joia, gente. Vamos fazer assim, olha, vamos fazer essa visualização mais uma vez.
tá bom? A mesma visualização do início, que deu essas notas, eu quero que vocês façam de novo. Se coloquem na primeira pessoa, vocês passando por isso, tá? Vamos lá mais uma vez, respira profundamente e faz mais uma vez essa mesma situação. Quem terminou, se quiser colocando a nota para mim no chat, pode colocar. Se baixou um pouquinho. Melissa baixou bem de 7 para 4. Fernanda, 4. Alcione, 10. Lide, 8. Vendo aqui de alguns abaixou, né? Pelo menos um pouquinho. Não me recordo de uma situação específica que tenha me marcado. Uhum.
Tá ótimo, gente. Muito bom. Vamos fazer mais um exercício, então? Dessa vez a EFT, tá bom? Vamos lá. Vocês já sabem os pontos, né? Eu vou pedir para a Lu ir tocando, que às vezes, se eu tiver de óculos, eu não consigo tocar nos pontos, tá? Então, vamos lá. Respira profundamente. Solta. Tocando no ponto do karatê. Mesmo que eu me sabote, repete em voz alta, tá, gente? Vocês estão com o som fechado? Pode repetir em voz alta, ó. Mesmo que eu me sabote e deixe tudo para depois, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente e completamente. Mesmo que eu me sinta travada e com medo de errar, ou com medo de não dar conta, eu escolho me acolher e me amo, me aceito e me respeito profundamente e completamente. Mesmo que uma parte de mim fuja dessas tarefas, eu me acolho e me amo e me respeito e me aceito profundamente e completamente. Isso. Topo da cabeça, eu sempre deixo para depois. Entre os olhos, entre as sobrancelhas. Me sinto travada e paralisada. Me sinto travada e paralisada. Lateral do olho. Parece que tem algo que me impede de agir. Pode fazer com as duas mãos, tá? Parece que tem algo que me impede de agir. Embaixo dos olhos. E se eu errar e não for bom o bastante? E se eu errar e não for boa o bastante? Entre nariz e boca. E se eu for criticada? E se eu fizer e for criticada? Embaixo da boca, eu sinto medo. Eu sinto medo. Embaixo das clavículas, eu estou procrastinando e me sinto frustrada com isso. Quando eu procrastino, eu me sinto frustrada. Isso. Embaixo do braço, eu sei que eu preciso começar, mas eu continuo adiando. Eu sei que eu preciso começar, mas eu continuo adiando. De novo, topo da cabeça, essa resistência em começar, isso me irrita. Eu penso nisso todos os dias e não consigo começar. Eu penso nisso todos os dias e não consigo começar. Entre a sobrancelha, eu tenho medo de falhar ou de não ser boa o suficiente. Eu tenho medo de falhar ou de não ser boa o suficiente. E se tudo der certo? Como eu vou lidar com essa responsabilidade? Eu acho que eu tenho medo que dê certo. Lateral dos olhos.
lateral dos olhos. Eu tenho medo que dê certo e não saber lidar com a responsabilidade. Embaixo dos olhos, eu me sinto sobrecarregada só de pensar nisso. Eu me sinto sobrecarregada só de pensar nisso. Isso, entre nariz e boca, eu deixo sempre para amanhã e o amanhã nunca chega. Eu deixo sempre para amanhã e o amanhã nunca chega. Embaixo da boca, no queixo, tudo que eu começo eu não consigo terminar. Tudo que eu começo eu não consigo terminar. Clavículas, eu me sinto presa nessa procrastinação. Eu me sinto presa nessa procrastinação. Embaixo do braço, eu olho para o que eu preciso fazer e não tenho coragem de começar. Eu olho para o que eu preciso fazer, mas eu não tenho coragem de começar. Topo da cabeça, eu fico me julgando por adiar. Eu fico me julgando porque eu adio isso todo dia. Isso, gente. Respira fundo. Solta. Mais uma vez. Puxa o ar. Quem quer compartilhar como está se sentindo? Deu uma aliviada na ansiedade que vocês estavam sentindo antes ou não? O que vocês sentiram com essas frases? Fez sentido para vocês? Não fez? Fez sentido para Ângela? Jordana, quer comentar? Ô, Cris, tô sentindo assim agora um aperto no peito, e quando você foi falando as palavras e eu fui repetindo, até chorei bastante assim no início, fez muito sentido mesmo, é tipo uma dor. Uhum. É. Então, quando vier essas sensações, Jordana, coloque para fora. A AFT é liberação emocional. Então, qualquer sentimento que venha, vontade de chorar, qualquer sentimento que venha, deixa fluir, tá? Que Hum, tá liberando, Sim, tá? viu, Cris? Tá. Alguém mais quer falar alguma coisa? Lu? Inclusive, Jordana, quando der o aperto no peito, você vai falar esse aperto no peito por causa desse sentimento que eu tô sentindo, entendeu? Fala o sentimento e fala o incômodo no corpo. Daí você vai sentir que Inclui vai isso. melhorar, tá bom? Regulou. Uhum, tá bom. E inclui a sensação que vocês estão sentindo, vocês incluem nas frases, tá? As frases que eu tô falando, a gente sempre repete, é genérica, o que é importante é o que vocês estão sentindo, o que fizer sentido para vocês. Pode até falar, na hora que vocês estiverem falando, tocando nos pontos, mencione o que é que vocês estão deixando para trás para fazer, né? Eu, por exemplo, isso está fazendo todo sentido para mim, porque faz um tempão que eu tenho que fazer academia e não faço. O que que tá me bloqueando? Por que que eu não vou fazer academia? É falta de tempo? Não é. É falta de dinheiro? Também não é.
E tá fazendo todo sentido para mim. Por quê? Né? O que que isso me remete lá atrás? Por que que eu estou adiando? Por que que eu estou procrastinando tanto? Então, falem o que é que vocês estão procrastinando. Coloca sentimento nas frases, tá? Belezinha, então. Então, vamos lá. Eu quero que vocês façam aquela visualização de novo, tá? A visualização intensa que vocês fizeram no começo. Vamos fazer, trabalhar isso mais uma vez com vocês, tá? O nosso cérebro, ele funciona por repetição. Quanto mais vocês fizerem essa visualização, mais outras conexões neurais vão ser feitas para sair da conexão da dor, tá? Então, esse sentimento alto, às vezes, que algumas de vocês estão tendo, nota 8, nota 10, tende a baixar conforme a gente vai repetindo, tá bom? Então, a visualização que vocês fizeram no início, a gente vai fazer agora novamente, mais uma vez, tá bom? Vamos respirar mais uma vez, bem profundamente. Solta o ar pela boca. Inspira pelo nariz, expira pela boca. E volta, vamos fazer de novo a visualização intensa novamente. Quem já terminou, se quiser dar uma nota para mim agora para essa vez.
Compara com a primeira vez que vocês visualizaram. Tá melhor, tá pior, tá mais leve, baixou ou não baixou? Não sinto mais nada, Suzane. Não, deixa eu ver, Suzane. Tava 6, agora não sente mais nada? Vanessa quase dormiu, baixou para 3. Baixou muito da Ângela. Minha também baixou, Cris. Zerou, na Baixou? verdade. Uhum. Mas Sério? assim, a única coisa é que eu não consigo visualizar o que fez eu procrastinar, que eu acho que eu procrastinei a vida inteira e ainda, eu me bato muito, é estudo, né? Sempre tive muito pavor com esse negócio de estudar e escola e trabalho, Uhum, muita dificuldade para começar alguma coisa nova, assim, eu vou adiando, vou deixando. Mas eu não uhum. consigo visualizar e não consigo lembrar o que foi que aconteceu. Então, tem um pouquinho de dificuldade, mas Quando você faz essa visualização, você não lembra de nenhuma situação quando de criança, de quando você era pequena, o que que aconteceu, talvez na escola. pior que eu não lembro. Eu lembro que o meu pai cobrava muito, assim, a gente ir bem, tirar nota boa. Uhum. É a Eu acho que pode ser que cobrança. eu tivesse medo dele, né, de apanhar, alguma coisa assim, só se foi isso, mas a única coisa que Uhum. eu consigo lembrar. Mas faz todo sentido, Lucélia. Faz todo sentido. Porque é o medo de ser cobrada. Quando a gente foi muito cobrada e muito julgada se a gente não fizesse direito, se a gente não desse conta, entendeu? É esse medo. É, ficou guardado lá. Não que você ache que você vai ser cobrada por alguém, mas o sentimento ficou. E é esse Uhum. sentimento que a gente está tratando. O da Fernanda aumentou, sentiu mais. Uhum. Então vamos tratar disso, gente. Vamos tratar desse sentimento que vocês sentiram agora, Ô, Cris, tá? Oi. só um detalhe. Mesmo não vendo nada, mesmo não vendo nada, que tem Sentiu, pessoas que têm dificuldade mesmo de enxergar alguma situação, mas só dela ter sentido, ela disse médio. sentiu, é. Então, a mente dela já mandou uma resposta pro corpo dela. Então, isso Uhum, já mostra que tem alguma coisa. Às vezes a gente não lembra mesmo, mas o sentimento já mostra que está trabalhando isso daí. Então, isso é importante, uhum. tá bom? Agora, Lucélia, a gente vai fazer uma visualização novamente. Essa parte, essa situação que você acabou de me contar, que o seu pai cobrava muito, né? Que o seu pai às vezes criticava, se não fosse bem na escola, às vezes até apanhava. Então, se coloque agora, veja essa criança, veja a Lucélia pequenininha nessa situação. Quem conseguiu visualizar, vamos ver agora a idade que vocês tinham quando isso aconteceu, tá? Então, feche os olhos, respira profundamente e volta a visualizar a cena. Tá? É aquela cena que causou essa ansiedade. Imagina aquele momento em que você se sentiu cobrado, criticado, ou sozinha, ou com medo. Volta naquela cena do princípio, do exercício que vocês fizeram. Olha para você. Olha para, se você for uma criança, quantos anos essa criança tem? Que ela está passando por isso? Quantos anos você tinha? Veja como a sua criança se sentia nesse momento, passando por essa situação. Eu quero que vocês agora, como adultas, entrem nessa cena. O que que essa criança está ouvindo? O que que estão dizendo para ela? Ela está sendo elogiada ou ela está sendo criticada?
Se coloca no lugar dessa criança. O que ela pensa sobre ela mesma? Talvez ela pense que ela não é boa o suficiente. Talvez ela pense que ela vai ser punida se ela errar de novo. Talvez ela está se sentindo tão sozinha porque ela não tem ninguém ali para apoiar ela. Então, se aproxima agora dessa criança com todo carinho e diga para ela que agora ela não está mais sozinha. Você está aqui para proteger ela. Assegura para ela que ela pode tentar, mesmo se ela tiver com medo, ela pode tentar, porque não precisa ser perfeito. Ela pode tentar. Só que você percebe que ela está paralisada. Essa criança está paralisada perto de você. Ela não consegue nem se mexer. Ela te olha com um olhar assustado, porque ela vê que você está aí para ajudar, mas ela não consegue se mexer. Sabe por quê? Porque tem várias correntes que estão prendendo ela. Por isso ela não consegue sair do lugar. Então você vai ajudar ela a se libertar agora. Você percebe que são várias correntes, não é uma só. Então você começa a soltar essas correntes. A primeira corrente é a corrente do medo. Afrouxe essa corrente para ela poder se soltar. Isso. Vai libertando ela dessas correntes que está aprisionando, está mantendo o bracinho dela fechado, ela não consegue abrir. A corrente do desânimo. Ela está presa nessa corrente, corrente do desânimo. Vai soltando essas correntes, vai afrouxando e as correntes vão caindo no chão. A corrente da culpa, a corrente do perfeccionismo. Ela acha que tudo que ela tem que fazer tem que estar perfeito. E isso aprisiona ela. Vai soltando ela de todos esses sentimentos negativos, todas essas correntes que está prendendo ela. E conforme ela vai se soltando, ela se sente mais valorizada, mais confiante. Agora você olha para o rostinho dela e vê que ela já não está mais com medo. Agora ela já está com os braços livres, com as pernas livres. E agora vocês podem se abraçar. Acolhe ela nos seus braços e deixa ela abraçar você também. Isso, dá um abraço bem caloroso. Agora ela está livre e você também está livre de todas essas correntes que prendiam vocês duas. Agora vocês podem se abraçar. E sinta que esse abraço está transmitindo a ela, essa criança, toda a coragem que ela precisa para ela realizar tudo que ela quiser. Você está passando essa coragem para ela. Diga a ela que ela não precisa mais ter medo, porque você está com ela agora, em todas as situações que ela precisar. Essa sua criança precisa de você em todas as situações, e você está aí agora. Diga para ela que vai dar tudo certo, porque você cresceu, você é adulta agora
e consegue fazer qualquer coisa que você queira, porque você também já se soltou dessas correntes que te prendiam. Você está nesse abraço ainda, sente o coraçãozinho dela se acalmando, sente como ela está se sentindo segura agora com todas essas palavras que você fez e soltou ela das correntes que amarravam. Isso. Respira profundamente. Mais uma vez, puxa o ar. Quando vocês se sentirem prontos, pode abrir os olhos. Quem conseguiu fazer essa conexão, gente, com essa criança, pode só dizer para mim que conseguiu, se quiser. Se quiser contar alguma coisa também pode. Só quero saber se vocês conseguiram fazer o exercício. Fer, conseguiu? Tá mais leve agora? Como é que tá agora? Tá? Uhum. Kelly conseguiu. Como que vocês estão se sentindo? Quem que sentiu alívio? Quem que aliviou? A Fer, Lucelle, conseguiu. Uhum. Suzane conseguiu, foi muito bom falar com ela. Sentiu alívio, Jordana. Muito bom. Vamos fazer mais uma rodada da EFT para procrastinação, então? Vocês estão bem? Tá tudo ok? Tá. Então vamos lá, gente. Mais uma vez, fazer o exercício da EFT. Começando aqui de novo. Mesmo que eu continue com essa procrastinação, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Mesmo que eu esteja travada e com medo, eu escolho me acolher, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Mesmo que uma parte de mim ainda fuja dessas tarefas, eu escolho me amar, me respeitar e me aceitar profundamente e completamente. Topo da cabeça, eu me sinto travada e paralisada. Eu me sinto travada e paralisada. Entre os olhos, parece que tem algo que me impede de agir. Parece que tem algo que me impede de agir. Na lateral dos olhos. E se eu for criticada mais uma vez?
E se eu for criticada mais uma vez? Isso. Embaixo dos olhos. Eu me sinto frustrada por estar procrastinando. Eu me sinto frustrada por estar procrastinando. Se alguém estiver sentindo alguma coisa física, inclui nas frases, tá? Entre nariz e boca. Eu sei que eu preciso começar, mas eu continuo adiando. Eu sei que eu preciso começar, mas eu continuo adiando. Isso, embaixo da boca. Esse medo de falhar e de não ser boa o suficiente. Essa vergonha de ser julgada. Isso. Clavículas. Eu acho que eu tenho medo que dê certo. E se der certo? Como que eu vou lidar com essa responsabilidade? E se der certo, como eu lido com essa responsabilidade? Melhor nem começar. Isso. Embaixo do braço, eu me sinto sobrecarregada só de pensar nisso. Vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Eu me sinto sobrecarregada. Só de pensar que eu tenho que fazer isso. Isso. Topo da cabeça. Eu vou deixando sempre para amanhã. Amanhã eu faço. Aí chega amanhã eu não faço. Amanhã eu faço. Deixa para depois. Isso. E esse amanhã nunca chega. Entre as sobrancelhas. Tudo que eu começo, eu não consigo terminar. Tá tudo pela metade. Eu começo e não termino. Começo de novo e não termino. Eu me sinto presa nessa procrastinação, lateral do olho. Eu me sinto presa nessa procrastinação. Isso, embaixo do nariz. Eu olho para a tarefa e não tenho coragem de começar. Eu olho para a tarefa e não tenho coragem de começar. Embaixo da boca, eu nunca consigo tempo para começar. Eu não consigo tempo para começar. Eu nem sei por onde começar. Clavícula, eu preciso que saia perfeito, senão eu nem começo. Eu preciso que saia perfeito, senão eu nem começo. Isso. Embaixo do braço, eu me sinto mal por estar adiando, mas mesmo assim eu continuo. Isso me faz me sentir mal. Isso. Bom, puxa o ar, faz uma respiração profunda, solta. Isso, relaxa. Braços, frases, gente. Como vocês estão? Essas frases, Minha conexão tá instável. essas frases fizeram sentido ainda para Minha você? conexão tá. Para mim, sim, eu tô bem. Lu, eu tô travando.
Aham, pode ficar tranquilo. Eu sei como é isso. Para você, para quem que falou que fez sentido ainda ou não faz sentido mais? Como Eu é tô que você super bem, só que tá eu estou com bem? sono. Aham. Maravilha. Jordana, O Cris, o meu abaixou para 5. Uhum, a Ângela está se sentindo forte, não faz mais sentido. muito bem. Ótimo, gente. Olha, para quem conseguiu encontrar lá atrás aquela cena que causou dor em vocês, e talvez seja essa cena que veio à tona, tá? Então, assistam essa aula de novo e façam a visualização novamente até zerar. Sabe a visualização que nós fizemos? A visualização intensa daquela primeira cena? Quem ainda está com a nota alta, assista de novo durante a semana, assista de novo a aula e faz a visualização e vai anotando a intensidade até ela zerar, tá? Porque a vacinação pode estar lá naquela cena que vocês visualizaram no começo, tá bom? Agora eu quero que vocês fechem os olhos novamente, respire profundo. Eu vou falar umas frases para vocês repetir, só para a gente terminar, tá? Fecha o olho um pouquinho, só para vocês se concentrarem. E repete essas frases comigo para liberar a ação. Eu estou em ação. Eu escolho me sentir motivada no que eu Eu tô me sentindo. e focada no que eu preciso fazer. Eu sou capaz de completar essa tarefa com facilidade e confiança. Eu sou capaz de fazer isso com facilidade e confiança. Eu estou livre do que estava me prendendo nessa procrastinação. Eu estou livre do que estava me prendendo nessa procrastinação. Pronto. Respira profundamente. Pode relaxar, pode espreguiçar. Pronto. Gente, eu tô vendo que a minha internet tá travando muito. Eu tô travando aí para vocês? Um pouco, Cris. Depois você manda no grupo Você as frases. termina, Lu. Eu não tô escutando nada. Tá bom. Gente, então é assim, ó. A Cris vai depois mandar as frases, as últimas frases. Ainda bem que travou só no finalzinho, né? Aí ela vai mandar para vocês repetir essas frases poderosas, né? E assim, uma coisa que vocês devem observar. A terapia, ela não é um resultado só na hora. Vocês viram como baixou para muitas, né? Resultado muito bom, pessoas que não estão
A Vanessa, por exemplo, ela tá, não faz sentido nenhum, estava até cochilando já. Eu vi muita gente bocejando, muita gente suspirando, tudo isso aí é efeito. Só que vocês vão perceber no decorrer dos dias. Observe a semana de vocês, como é que vocês vão ficar no quesito de procrastinação. Sabe, se vocês vão pegar uma tarefa e ficar enrolada com ela, ou se vocês vão sentir que vocês estão destravando. E isso aí é muito importante, porque não é uma coisa assim, só de imediato, é uma coisa que continua trabalhando a mente de vocês durante a semana. E como a gente sempre repete, pegue e faça de novo, né? A gravação tá lá para vocês, à vontade, o horário que vocês quiserem. Aí vai lá e faz de novo. Tenta trazer de volta aquela imagem, igual a Cris falou para vocês, que realmente vocês vão sentir um efeito espetacular. E daqui a algum tempo a gente repete, porque a procrastinação é um caso sério, né? Aí a gente repete novamente, tá bom? É Ok. isso. Ainda bem que a Cris terminou só no finalzinho, que a É. internet dela judiou, né? Um pouquinho. Mas é isso, gente. Aí na semana que vem nós vamos tratar de um outro tema. E a gente vai deixar como sugestão para vocês nos dar sugestões. O que que vocês sentem que precisa Ai, trabalhar, tá bom? nossa, A gente está tô aqui para. bocejando ainda. Voltei. Voltou. Eu tô- Então, Caiu. eu estou comentando com elas, Cris, delas colocarem lá no grupo, ou até em particular, quem se sentir assim com vergonha de colocar no grupo, embora acho que todo mundo já se conhece bem, né, depois de tanto tempo. E assim, coloque sugestões, o que que a gente precisa trabalhar com vocês, porque quem sabe melhor de si é vocês. Aí a maior parte, a maioria que decidir por um assunto, a gente vai fazer o nosso melhor para ajudar vocês, tá bom? Uhum. E eu quero também concluir agradecendo muito a Márcia, ela não está aqui hoje, mas ela fez um depoimento lindíssimo para a gente, muito bom. A gente tem visto realmente um progresso. Quem conheceu a Márcia anteriormente e agora sabe o que essa mulher destravou na vida dela. Principalmente a Cris, que conhece ela muito bem, porque já fez terapia com ela, né? E outra coisa, gente, eu queria que vocês aplaudissem a Ângela. A Ângela é maravilhosa, porque olha só, gente, que mudança essa mulher está fazendo na vida dela. E é uma mudança, ó, de dentro para fora, como a gente estava conversando no início, né? Não é só a questão da aparência, que ela está maravilhosa e muito mais nova, né? É a questão de que ela está se posicionando no mundo. Ângela existe. E isso é uma coisa linda de ver. Então, a gente gosta muito de ver o progresso de vocês. E a gente sabe que todo mundo está progredindo de um jeito ou de outro, né? E a gente fica muito feliz com isso, tá bom? Então é isso. Quer falar alguma coisa, Cris? Não, acho que tá bem falado já, tá tudo ok. Então tá bom, meninas. Bom Agradecer descanso. só elas, É, viu? Muito muito obrigada. obrigada, viu, pela participação de Obrigada, todas. gente. E até Nós é que segunda-feira que vem. agradecemos. Até semana que vem. Bom Nós descanso, boa semana para todas, Boa viu? semana. Ai, menina, minha internet no finalzinho. Ainda bem que foi só no final, porque durante a terapia todo foi bom. Foi só as últimas frases. Eu não entendi. É, as últimas frases cortou? Cortou, só as últimas. Aí eu falei para elas que você vai colocar. Ah, peraí. Peraí um pouquinho.